hoje, por ser um tema tão especial assim, pra nós tá rolando, antes da introdução aqui, tá rolando a Marselhesa no fundo, né, João? Isso aí, Marselhesa, que foi o hino dos revolucionários, né? Quando partiram de Marselha em direção a Paris. E hoje é o hino da França. O hino da França. Exatamente. Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje estamos aqui com o professor João Zampier. E aí galera, beleza? Para um nerdice histórica especialíssimo. É mais uma parte da nossa série Influências Históricas em Assassin's Creed. Dessa vez com Assassin's Creed Unity e a gloriosa Revolução Francesa, um dos meus assuntos preferidos em toda a história da humanidade. Nós também, é um dos melhores assuntos pra gente poder conversar, principalmente quando a gente tem um jogo, né, o Unity. É isso aí então, galera. Já curte esse vídeo, já é muito importante o seu like, viu? Muito importante a sua inscrição. Comentário também, comenta aí pra aumentar o engajamento no vídeo, pro YouTube perceber que a gente tá fazendo um trabalho legal, porque o YouTube não gosta da gente. Mas é isso aí então, vamos embora pro vídeo, né, João? É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes da Revolução Francesa, sobre como aconteceu a Revolução Francesa, e nesse meio a gente vai encaixando o Assassin's Creed Unity. Isso aí então, roda a vinheta, editor! O Assassin's Creed Unity ele foi o primeiro Assassin's Creed da atual geração, que está chegando ao fim, dos PlayStation 4 e Xbox One da vida. Ele conta com Arnaud Dorian como protagonista. Ele é de uma família aristocrata francesa. O pai dele era um assassino que foi assassinado no final do Assassin's Creed Rogue, o jogo que a gente falou no vídeo anterior. Ele foi assassinado pelo Shay Cormac, o assassino traidor que se juntou à Ordem dos Templários. Então ele é adotado por uma outra família aristocrata, no qual o patriarca dessa família, o seu padrasto, né, o seu pai adotivo, ele é um templário, ele é o grão-mestre da Ordem Templária ali na França naquela época. Ele é criado e a situação nesse jogo ela é meio diferente dos anteriores, porque os templários e os assassinos eles estão estudando uma trégua nesse jogo. Esse é o motivo do grão-mestre, o Messier de la Serre, ter adotado um filho de assassino, né, o Arnaud, e criado ele como se fosse seu filho. Então a história vai seguindo, o Arnaud se apaixona pela filhinha dele, a Elise, que cresce também, e a gente descobre que ela tem noção da história do pai dela, do que o pai dela é, um templário. Alguns anos se passam, o Messier de la Serre é assassinado, e por estar lá naquele momento, por ser o primeiro cara encontrado com o corpo, o Arnaud ele é acusado de assassinar o seu próprio pai, né? Então ele é preso pelo gendarme, a polícia francesa. Essa é uma piada interna. Eu não vou conseguir agora não lembrar disso, mas... Polícia francesa? Você sabe o que é? Polícia? Não sabe, né? Ele é capturado então e é levado para Bastilha, um dos grandes marcos históricos da Revolução Francesa, no qual ele encontra o seu mentor assassino, que o apresenta a ordem que foi do seu pai e agora pode ser dele, se ele quiser se juntar. E é aí que o jogo realmente começa, né? Porque todo comecinho, um aquecimento, um prólogo, um tutorial, e o jogo começa, bem dizer, durante a queda da Bastilha, que é o marco inicial histórico da Revolução Francesa, né, João? Exatamente, o jogo começa no fatídico 14 de julho de 1789, que a gente comemorou aí no meio dessa semana passada agora, e você tá ali preso na Bastilha quando acontece esse movimento, né, popular que toma a prisão e termina por demoli-la depois. E essa missão você tem que escapar, né, da Bastilha, você tem que lutar contra os guardas que estão ali, e junto com o seu futuro mentor você tem que tentar escapar, né, enquanto o pau tá comendo ali, enquanto a galera tá invadindo a prisão. Só um fato, né, dizem aí os relatos históricos que a Bastilha ela era uma prisão, isso daí é verdade, ela era uma prisão símbolo do absolutismo. A maioria dos presos que estavam ali eram pessoas que se colocavam contra o regime de Luís XVI, né, a monarquia francesa. E quando os populares invadiram a prisão,
os próprios guardas que estavam ali, eles baixam as armas e se juntam ao movimento, não tinha muita gente presa ali dentro também, mas enfim, né, o jogo deu uma romantizada. Inclusive naquele vídeo promocional no começo, né, a gente vê uma guerra assim na Bastilha, já com... E engana, inclusive, porque no jogo, não acontece aqui. Naquele vídeo lá, mostra você lá no meio, na treta, como um assassino já, e isso aí não acontece no jogo. Aquilo lá pode ser paralelo ao que estava acontecendo com você dentro da Bastilha, mas de um jeito ou de outro não aparece. Mostra nesse vídeo essa guerra entre os soldados e a população. Aquilo não aconteceu. Não aconteceu. E o legal do jogo também, que você falou que os assassinos e os templários eles meio que estão fazendo uma trégua. É legal que essa trégua ela tem como motivo, né, o objetivo, a própria Revolução Francesa. Eles deixam essa rivalidade de lado ali dentro da França naquele momento, para ambos se juntarem à causa da Revolução. Isso é legal. Eu diria que a Revolução Francesa, para a história moderna, ela é o maior marco, assim, o marco mais importante, o evento mais importante que aconteceu. Ela justamente marca o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea, né? Porque caiu tudo que tinha na Idade Moderna antes. Caiu a monarquia absolutista, a sociedade estamental, tudo isso. O mundo meio que já se formou depois disso como ele é hoje. Exatamente. Os modelos iluministas de organização política, né, a tripartição dos poderes, propostas aí, né, pelo Montesquieu, tudo isso passa, na verdade já havia sido colocado em prática nos Estados Unidos, mas é a partir da Revolução Francesa que a moda revolucionária começa a se espalhar pela Europa. Então é justamente por isso. Tudo aquilo que coroava a Idade Moderna, que eram as monarquias absolutistas, as sociedades estamentais, na França isso cai por terra a partir da Revolução, não que em nenhum outro momento, né, voltem a surgir reis absolutistas, mas enfim, são períodos mais instáveis, de durações mais curtas. É a partir daí que as repúblicas começam a surgir e se consolidar, que é uma característica, né, da Idade Contemporânea. E a Revolução Francesa, ela se deu realmente por causa dessa sociedade estamental, essa divisão entre estados, o clero, a nobreza e todo o restante, povão que inclusive ele comprimia 97% da população, né? Exatamente. Num estado só e era o mais fudido, né? O que acontecia? Essa sociedade de ordens ela era baseada na posse de títulos, né? Então você nascia nobre, você herdava títulos junto desses títulos terras e por conta desses títulos você tinha privilégios sociais, privilégios políticos. O clero ele era dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero compunha o primeiro estado, né? Que eram justamente os membros dessa aristocracia, dessa nobreza que partiam para os cargos eclesiásticos, e o baixo clero eram aqueles membros do terceiro estado, pessoas sem posses que também queriam seguir, né, nessa vida eclesiástica, mas não tinham, assim como camponeses ou servos, assim como eles não tinham privilégio, dentro do clero eles também não vão ter. Então tinha essa divisão ainda dentro do clero. E a burguesia, ela surge naquele contexto de renascimento comercial, renascimento urbano, ela passa a acumular capital. E nesse momento aí no século XVIII a burguesia percebe o seguinte: eu tenho capital, eu sou rico, mas eu não desfruto de nenhum privilégio por ter este capital. E além de não desfrutar de nenhum privilégio, ainda pago impostos que sustentam o primeiro e segundo estado. E se você for pensar o camponês e o servo, ele pagava impostos, mas em relação a valores absolutos, o que ele pagava era muito inferior do que o que a burguesia pagava. Então quem sustentava essa sociedade completamente desigual, a sociedade institucionalmente desigual, era a burguesia, que era um dos integrantes do terceiro estado. E era uma vida extremamente luxuosa, sem produzir nada, né? Exatamente. Você tinha a nobreza, aqueles palácios, você foi inclusive em Versalhes, era um palácio assim, absurdo. Ainda mais a construção naquela época, né? E você imagina o tanto de dinheiro que foi para fazer aquilo lá. E para uma população, para uma parte da população que não produzia nada. O que eles produziam era... nada, eles não produziam nada. Versalhes foi construída, idealizada pelo Luís XIV e construída por ele, executada. O Luís XIV ele percebeu que Paris estava crescendo muito e a sede da coroa francesa em Paris estava ficando perigosa,
Por quê? Porque o Louvre, que era a antiga residência da monarquia francesa, estava ali no meio de Paris e qualquer levante popular, qualquer revolta, era fácil para as pessoas cercarem o palácio e ameaçarem o rei. Então, o Luís XIV idealizou essa saída da monarquia em direção a Versalhes, teve que enfrentar uma resistência muito grande dos nobres que estavam acostumados com a vida em Paris e tudo mais. Ergueu este palácio, que era uma instância de caça do Luís XV, lá em Versalhes, hoje está dentro da região metropolitana de Paris, antigamente era separado. Ergueu este palácio, que onde você vê as cores douradas é tudo de ouro, revestido de ouro. É uma coisa, é um disparate você pensar que no mesmo país ali existiam pessoas que morriam de fome e pessoas que viviam nesse luxo todo. Nem parece, né? O nosso país hoje, mas enfim. E as pessoas literalmente passavam o seu dia ali, né? Os nobres eles iam até Versalhes por temporada, então tinha aqueles que passavam o verão, aqueles que passavam a primavera, o inverno, e eles comiam, bebiam, dormiam, jogavam, participavam de concertos, festas, e tudo isso sendo bancado com a coleta dos impostos pagos pela burguesia, que tinha atividades econômicas como comércio, ali uma manufatura, enfim, todo esse luxo era pago com o dinheiro dos impostos. Esse tipo de vida de alto padrão, totalmente absurdo, o padrão que eles viviam, foi gerando um desgaste na população, no terceiro estado, e também a França começou a entrar em crises econômicas devido à sua participação em guerras, inclusive fazendo um link com o vídeo anterior, na Guerra dos 7 Anos, que foi um dos panos de fundo na era da pirataria. Sim. E também na independência americana. Eles deram uma força para os colonos darem um cacete na sua antiga rival Inglaterra, né? Exatamente. Inclusive a gente mencionou no vídeo anterior o protagonismo do Benjamin Franklin, né, que é enviado como emissário dos colonos para conseguir esse apoio junto ao rei francês. A França, nesse mesmo contexto, ela já passava por outros problemas, né? Então, além da Guerra dos 7 Anos, a França passava por problemas econômicos, e esses problemas econômicos eram resultado de péssimas colheitas que ela veio amargando nos anos anteriores. Então, assim, tudo conspirava para a França não se envolver em mais um conflito que era a Revolução Americana, mas ela não podia perder a chance dessa cutucada na Inglaterra. Pegar a Inglaterra. Então, isso daí a gente pode colocar que vai contribuir para piorar uma situação que já não estava boa. Isso aí foi virando uma panela de pressão, né? Sim, Você sabe, dá pra ver que o trem ia estourar, não tinha como. Porque começa, vamos juntando as coisas. Colheitas que não foram boas, falta alimento, faltando alimento, o preço do alimento sobe. A nobreza, o rei, eles não vão deixar de comer. Quem vai ficar sem comida é o terceiro estado, a população mais pobre. Junta-se a tudo isso, esse custo que a nobreza e o rei davam ao Estado francês. Então, o terceiro Estado, nesse contexto influenciado pela burguesia, eles começam, né, também influenciados pelas ideias iluministas, eles começam a gente precisa fazer alguma coisa, não está certo, o que a gente vai fazer? O rei percebe isso e convoca os Estados Gerais, que era uma prerrogativa dele, que havia sido convocada, mas há muito tempo antes, onde ele chamava representantes dos 3 estados para tentarem bolar, né, alguma coisa para sair dessa situação de crise. A Assembleia dos Estados Gerais ela era convocada em momentos de crise na França. Só que as deliberações elas eram um pouquinho desfavoráveis para o terceiro estado. Elas eram um pouquinho tendenciosas. Sim. O que acontecia o seguinte, né, uma vez convocados os Estados Gerais e depois convocada a Assembleia dos Estados Gerais, sendo que um dos principais pontos a serem conversados era justamente a tributação do primeiro e do segundo estado, porque pensa o seguinte, a França estava quebrada, precisava de dinheiro, só o terceiro estado pagava, vamos cobrar impostos do primeiro e do segundo estado também, e eles começando a pagar impostos, poderia, né, dar um suspiro para as finanças francesas, porém, o primeiro e o segundo estado, que tinham o privilégio de não pagar impostos, não iam ceder tão facilmente, né? Não é que eles iam chegar assim, então tá, já que o problema é dinheiro, vamos começar a pagar impostos, tá certo? Mesmo porque a gente pensa errado, o nobre, ele não necessariamente era uma pessoa rica. Sim. Né? Ser nobre não é sinônimo de ser rico. Existiam nobres muito ricos, sim, mas existiam nobres que não tinham muito no bolso, tá certo? Eles mantinham os seus privilégios justamente através dos impostos, né? E eles em si, eles não tinham grandes posses no nome deles, mas a vida deles era tranquila. Era tranquilo porque era bancado pelo Estado, eles não queriam abrir mão disso. Se eles tivessem que começar a pagar impostos, eles iam ter que começar a trabalhar.
Teve nobre que passou a vida sem saber o significado da palavra trabalho. O conceito de trabalho de ter honra no trabalho, do homem se sentir completo com o seu próprio suor, não se aplicava à nobreza. Não. A nobreza é você falar que, olha, você tem que ir lá e conquistar o seu e fazer o teu dinheiro, os caras iam dar risada na tua cara. Não nem sabia do que você estava falando, né? Essa noção de trabalho como sinônimo de dignidade é uma construção capitalista a partir do período industrial, né? Que se precisava muito de mão de obra nas fábricas. Até esse tempo que a gente está falando aí, finalzinho do século XVIII, não trabalhar é que era sinônimo de status. Exatamente. Né? Não é que você era um vagabundo, não, que você não precisava trabalhar. Você não precisa trabalhar, então eu sou foda, cara. Era assim, era o problema bem é assim. teu que você precisa trabalhar. Enfim, e aí não conseguem chegar a um acordo, né, sobre a tributação do primeiro e do segundo estado, e tinha um agravante que as decisões na Assembleia dos Estados Gerais elas eram por estado. Então eram 3 votos que decidiam as deliberações, um voto do primeiro, um voto do segundo e um voto do terceiro estado, mesmo o terceiro estado representando mais de 97% da população. Exato. Com um voto só. Exato. E os outros aí de 3 a 5% da população tinham 2 votos, eles votavam juntos, já que os interesses eram os mesmos. Então, não conseguindo chegar num consenso, o terceiro estado, ele se declara em Assembleia Nacional. Nessa Assembleia Nacional, o voto seria por deputado de cada estado. E aí, como o número de deputados era proporcional, né, mais ou menos, ao número que cada estado representava, a porcentagem que cada estado representava da população, então os deputados do terceiro estado eles eram o maior número, tá? Quando a gente pegasse o número de deputados do primeiro e do segundo estado separadamente. É óbvio que o primeiro e o segundo estado iam se juntar de novo. Só que aí dentro do primeiro estado, que era o clero, existia o baixo clero, que votava junto com o primeiro estado, mas tinha os interesses mais alinhados aos interesses do terceiro estado. E aí eles conquistariam a maioria. Sim. Então, temendo os resultados das votações da Assembleia Nacional, o rei manda fechar a sala onde as reuniões aconteciam, com o intuito de boicotar, né, essa votação. E o terceiro estado então se revolta contra essa decisão arbitrária do rei, se reúne em uma quadra onde se praticava o jogo da pela, muito parecido com o tênis hoje, e ali eles juram que só iam arredar o pé quando tivessem aprovado uma Constituição. Então nós temos a Assembleia Nacional Constituinte, e esse é o famoso juramento do jogo da pela. Essa Assembleia Nacional Constituinte ela é responsável por confeccionar, criar a primeira Constituição da França, né, que não tinha Constituição, era uma monarquia absolutista. Sim. O rei ignora isso, né? Deixa a população fica mais revoltada ainda. Essa panela de pressão vai crescendo, crescendo, crescendo. Então nós temos no dia 14 de julho de 1789 o marco histórico inicial, o que é dito como o início oficial da Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha. Exatamente. O rei ele não vai dar muita importância, né, para esse juramento do jogo da pela, para a Assembleia Nacional Constituinte, e isso vai ser propagado pela população francesa. O rei tá pouco se lixando o que vocês estão Vamos fazendo. falar outra aí. coisa, né? Senão a gente não ia poder postar o vídeo. É o que ele estava fazendo literalmente. E a população se revolta, tanto no campo quanto em Paris. Dessas revoltas, né, quando os populares tomam as ruas, acontece a tomada da Bastilha. O povo invade a Bastilha querendo pegar armas para poder sustentar o movimento, e também porque a Bastilha era um símbolo do regime do Luís XVI. Era onde ficavam presos ali também pessoas que se colocavam contra o poder absolutista. E aí esses populares então tomam a prisão, né, contra os relatos românticos, né? Inclusive a gente já comentou no comecinho, os poucos guardas que estavam ali, eles acabam se juntando ao movimento, e a Bastilha depois disso termina sendo demolida. Hoje em Paris, o lugar onde ficava a Bastilha, tem um obelisco, que é um memorial à Revolução Francesa. E aí quando o Luís XVI é notificado da tomada da Bastilha pela população de Paris, é que ele vai ter a real noção do que estava acontecendo no seu país. Antes ele estava achando que estava não tudo bem, mas que tipo assim, eu vou conseguir lidar com isso aí. Isso aí vai ser só a gente tá com os paninhos quentes ali e vai acabar com tudo. Ele pensou que era mais uma revolta, né, como outras que já haviam acontecido na história da França. E aí quando ele recebe a notícia de que a Bastilha havia sido tomada pela população de Paris, ele pergunta para a pessoa que deu a notícia:
isso é uma revolta? E a pessoa responde para ele, não, meu senhor, é uma revolução. E aí, rapaz, não passava nem sinal de Wi-Fi. Você já sabe aonde também. Com isso, Luís XVI tendo noção do movimento, né, do movimento popular, a Constituição acaba sendo aprovada. Você tem, então, pela primeira vez na história da humanidade, eu diria, né, uma monarquia absolutista constitucional. Ela deixa de ser absolutista e se transforma numa monarquia constitucional. A Inglaterra já era uma monarquia, né, parlamentar, né, constitucional. Sim, por causa da Revolução Grandiosa, né? Isso, muito bem, que a gente também vai conversar sobre ela. Durante o jogo, galerinha, se vocês lembram, é tipo uns colecionáveis, assim, uns jornais que você encontra. Eu acho que quem joga Assassin's Creed tem curiosidade de ler, mas... Eu pelo menos li. Se você lê, você vê que esses jornais eles vão contando cronologicamente tudo isso que a gente está falando, o que está acontecendo. A preocupação da equipe de desenvolvimento com a história é muito bem feita nesse jogo, ela é muito grande, você dá para você perceber que eles queriam passar realmente o que foi a Revolução Francesa com o jogo. E os fatos históricos, eles são cronológicos das missões. As missões são em ordem cronológica, né? Não as side quests, mas aquilo que você faz como missão principal, elas são cronológicas. E aí, conforme você vai avançando, né, os anos também vão passando. E aí, se você se preocupar em ler esses jornais, conforme você vai encontrando, você vai ver que eles vão relatando também em ordem cronológica o que está acontecendo. Então, tomada da Bastilha, enfim, criação da Constituição e tudo mais. A partir do momento em que o Luís XVI, então pressionado, né, concorda com essa Constituição, ele ao mesmo tempo começa a conspirar contra os revolucionários. Luís XVI era casado com a Maria Antonieta, uma princesa austríaca, agora rainha da França. E é uma das figuras mais icônicas da humanidade, inclusive, a Maria Antonieta. Maria Antonieta, só para vocês terem uma noção, né, ela era a personificação daquela vida luxuosa que a nobreza vivia, né? Ela como rainha, ela dispunha de muito mais recursos do que os nobres em si. Dizem, né, que ela chegou a ter aí um par de sapato por dia no ano. Então, ao longo do ano, ela nunca repetiu um par de sapato. Ela tinha 365 pares. Vocês já imaginaram o tamanho do sapateiro dela para guardar tudo isso daí. Ela gastava fortunas com vestidos. Foi ela que trouxe, né, à corte francesa a moda de se usar perucas e adornos nas perucas, enfim, ela gastava pra caramba. Gastava pra E a corte francesa começa a se espelhar nela, inclusive tem aquela passagem, né, que é mentira, tá? Mas enfim, né, que é um discurso que foi criado depois para justificar tudo que foi feito com ela. Se não tem coca antides, se não tem pão que coma um brioche. Let them eat cake. Brioche é uma massa, né, que era bastante consumida entre a nobreza, justamente com cremes e tudo mais. E aí quando a população de Paris bate os portões de Versalhes pedindo comida, né, ela manda falar, pois se não tem pão que coma um brioche. É mentira, ela nunca falou isso, mas criaram essa frase para denegrir a imagem da Maria Antonieta. Ela, inclusive, ela toma chá com a senhora Marocas, né? Que inclusive é uma boneca sem cabeça. É só referência Toy Story, quem não pegou, viu? Pra quem assistiu Toy Story 1 é que o Buzz dá aquele erro, né? Que ele cai da escada, que ele tava tentando voar. A irmã do Sid. É Sid. A irmã do Sid pega ele lá, encontra ele lá quebrado e coloca pra participar de um chá junto com as outras bonecas. E a hora que o Woody chega, ele tá lá, tô aqui com a Maria Antonieta. Tô aqui com a Maria Antonieta e é uma boneca sem cabeça. Porque ela, a gente vai chegar ao porquê. A gente vai chegar daqui a pouquinho. Bom, Luís XVI passa a conspirar contra os revolucionários juntamente com a monarquia austríaca, que eram aliados por conta desse casamento. Então, os austríacos invadem a França na tentativa de destruir o movimento revolucionário e restaurar o poder absolutista de Luís XVI. Nesse momento, quando a população e o exército francês se colocam contra a invasão, porque eles também apoiavam, né, o movimento revolucionário, Luís XVI então já estava sob a custódia do movimento pós uma tentativa de fuga. Ele então é preso e é acusado pelo Tribunal Revolucionário de ser um traidor da Revolução, e aí o fim do Luís XVI é a guilhotina juntamente com a sua esposa
Maria Antonieta. Ele é despojado, né, de todas as suas roupas luxuosas, assim como ela, e dizem que a última palavra, né, a última frase proferida pela Maria Antonieta, quando ela estava lá na guilhotina, foi um pedido de desculpas ao Carrasco por ter tropeçado em seus pés. E aí, né, isso vai contra aquilo que a gente acabou de falar, né, dela, se não tem pão, como brioches, certo? A partir desse momento, os jacobinos, que eram a ala mais radical dentro do Terceiro Estado... Os jacobinos, eles eram mais ligados à população em geral. Exato. Os gerondinos, que eram sua antítese, né? Não uma antítese assim, eles Era eram outra ala. a outra ala da mesma moeda. Exato. O outro lado. Eles eram mais ligados à burguesia. Exato. Lembra que nós comentamos que o Terceiro Estado, ele compunha representantes tanto dos camponeses e servos, como também da burguesia. O que definia o Terceiro Estado era a ausência dos títulos e não o poder econômico. Então, dentro de um grupo que representava quase totalidade da população francesa, você tinha a camada mais popular e tinha a burguesia, né, que eram aqueles de maior posse. Na Assembleia, os jacobinos sentavam-se à esquerda e os girondinos sentavam-se à direita, e é daí a origem, né, dos termos esquerda e direita na política. Essa esquerda, onde sentavam-se os jacobinos, por representar os interesses dessa população mais humilde, eles acabavam tendo uma tendência mais radical. E os girondinos, que sentavam-se à direita, por defenderem os interesses da burguesia, eles queriam mudança, mas não muita mudança, né? Porque eles queriam também preservar o seu status econômico. Então daí vem a origem, né, que a gente ainda usa hoje, da direita e da esquerda. Hoje, inclusive, a gente usa demais até pro meu gosto. Sim. Meu Deus do céu, tá chato viver nesse mundo, viu? Tá mais polarizado que na época da Revolução Francesa. Mas enfim, os jacobinos, né, eles vão olhar para o que estava acontecendo, para essa tentativa do rei em restaurar o seu poder absolutista, e vão dizer o seguinte, ó, isso que os girondinos estão propondo, que é a manutenção de uma monarquia constitucional, ameaça a nossa própria segurança. Ô meu querido, por favor. Mas, por favor, Arnaldo tá abrindo! Vai que o rei consegue, né, o seu objetivo, que era destruir o movimento revolucionário. Então, os jacobinos vão olhar para os girondinos, que até o momento haviam conduzido todo o movimento da revolução, eles que desde o começo incitaram a população e tudo mais. Então, os jacobinos olham para os girondinos e falam o seguinte, ó, isso daí que vocês estão fazendo está errado, não vai dar certo, e com isso eles conseguem virar essa assembleia a seu favor e tomar o poder. É aí que começa um dos períodos mais históricos da Revolução Francesa, um dos momentos mais conturbados, que é o Reino do Terror. Exatamente. No qual a guilhotina se tornou o símbolo da Revolução Francesa justamente por conta desse período de terror, no qual qualquer um assim, que era contra o regime dos jacobinos acabava perdendo a cabeça. Exatamente. Os jacobinos, então, com medo de uma resposta girondina, né, eles acabam desconfiando de toda e qualquer pessoa. Qualquer um, por menor que tenha sido, né, o comentário ou a crítica, era considerado um inimigo da revolução. As execuções na guilhotina já aconteciam, mas elas vão ser intensificadas no período do terror. Elas viraram um festival, né? A população se juntava assim nas ruas, nas praças públicas para ver aquele mundaréu de gente perdendo a cabeça. Exatamente. Nesse contexto a gente tem a ascensão, um dos nomes mais icônicos da Revolução Francesa, o Maximilien de Robespierre. Exatamente, o Robespierre que vai à frente desses jacobinos, né? Então Robespierre ele institui o seu próprio reinado de terror, né? E aí ele começa a guilhotinar qualquer um que fosse considerado minimamente contrário à revolução. O período do terror dura 4 anos, nesses 4 anos cerca de 40 mil pessoas foram guilhotinadas. O Maximilien Robespierre ele dá as caras no jogo também, você tem uma interação com ele. Nessa aparição foi que a gente teve umas pequenas polêmicas envolvendo o Assassin's Creed Unity com o povo francês, porque o Robespierre ele aparece como um vilão. Um vilão, inclusive, eu não estou lembrado, faz um tempo que eu joguei o jogo, mas ele inclusive chega a matar crianças no jogo, assim, para levar a voga aos seus planos. E você colocar esse lado da Revolução Francesa como vilanesco a esse ponto, deixou os fãs da franquia franceses bem tensos, bem assim irritados, né? Falando, pô, aqui no nosso país ocorreu um dos maiores marcos da humanidade. Sim. E aí você coloca que um dos cabeças dessa revolução é um ser desprezível, verdade, né?
mão no chão. Acontece que o Robespierre, ele não era o único líder, né? Existiam outros líderes jacobinos, o Danton era um deles. E vai chegar um momento que nessa neura eles vão começar a se acusar. O próprio Danton vai parar na guilhotina também, né? A mando do Robespierre. Então, Robespierre, ao começar a desconfiar e executar outros líderes jacobinos, ele vai ficando isolado, ele vai ficando sozinho. E isso vai enfraquecendo a posição dele, né? E até que finalmente acontece aquilo que ele mais temia. Perde a cabeça! Os girondinos se organizam e conseguem retomar o controle, né, a condução do movimento revolucionário. E aí o Robespierre mesmo, ele é guilhotinado. Aí ele tenta se matar antes disso, né, quando invadem o quarto dele, ele puxa, Ele tenta dar um tiro na boca, a pistola e dá um tiro, né, que destrói a mandíbula só, ele continua vivo. E mesmo assim é levado para a guilhotina e já era. Eu meio que entendo os fãs franceses da franquia, porque você meio que invalida um pouquinho da glória da Revolução a colocar alguns, o Robespierre principalmente, mas alguns participantes reais da Revolução pintados nessa figura que é passada no jogo, você meio que dá uma invalidada na Revolução. Então eu acho que o mal-estar é até justificado, né, João? Porque era válido o que os jacobinos queriam. Eles queriam que esse novo governo que se formava também representasse os interesses das camadas mais humildes. Então, esse movimento de tomada do poder e condução da revolução de modo que atendesse aos interesses das camadas mais humildes era interessante. Mas uma vez que essa desconfiança começa a crescer entre os próprios jacobinos contra a população, isso foge do controle e entram também disputas e brigas pelo poder, isso vai se perdendo, né? Aquele objetivo inicial vai se perdendo e eu acredito que tenha sido esse ponto que o jogo explorou. O erro, né, a gente pode apontar que foi ter explorado só isso e não ter apontado também o que foi feito de bom. Importante, Exato. Porque a importância é incrível. Sim. Mas para favorecer o plot do protagonista e o plot da história do jogo em si, você acabou explorando apenas o lado negativo do que aconteceu. Isso então pode ter gerado esse mal-estar todo. Sim, exatamente. Isso acaba deslegitimando o que aconteceu. O movimento. E aí então quando a burguesia, né, os girondinos retomam o poder, depois de terem guilhotinado o Maximilien Robespierre, nós temos o fim do período da Convenção Nacional, que é esse período onde os jacobinos estiveram à frente do movimento revolucionário, e o início do período do Diretório. O período do Diretório é o último período da Revolução Francesa, marcado por essa volta dos girondinos, né, a volta da burguesia na condução do movimento revolucionário. E aí, nesse período, os burgueses, né, os girondinos, neste clima conspiratório, eles precisavam fortalecer sua posição frente à população francesa para não abrir espaço para um contragolpe, vamos colocar assim, dos jacobinos, e eles começam então a buscar figuras que tinham um apelo forte entre a população francesa. Eis que eles vão encontrar a figura do Napoleão Bonaparte, na época um general francês da artilharia que havia conquistado importantes vitórias para a Revolução. Então ele é trazido junto ao diretório como essa figura de destaque, o Napoleão está junto conosco, né? Aí mais na questão política. O Napoleão ele dá as caras no game também, galera. Você encontra ele meio por acaso numa missão de invasão, você tem que entrar eu não lembro certinho, num lugar sem ser visto. E o Napoleão tá também querendo entrar nesse lugar sem ser visto porque ele quer achar as peças do Éden, que fazem parte da mitologia do jogo, é a parte fantasiosa da mitologia do jogo, né? São elementos assim com poderes sobrenaturais que foram criados por uma civilização que existiu antes da humanidade. Ele está procurando isso e você encontra ele rapidamente, assim, meio sem querer, no jogo, meio por acidente. O santo do Arnaud e dele bate, assim, no primeiro encontro, eles começam a se gostar, e tanto que no final do jogo mostra que o Arnaud, ele tá junto com o Napoleão, pronto para fazer o golpe junto com ele para o Napoleão tomar o poder, né? Exatamente. O Napoleão ele vai olhar, né, todo esse clima bagunçado do diretório, um querendo cortar a cabeça do outro, né? Enfim, e ele vai falar, pô, peraí, eu tenho popularidade, eu sou a figura aqui que está legitimando o que vocês estão fazendo, então não vou ficar, né, apoiando vocês, eu vou passar a governar. Ele vai se aproveitar dessa posição de destaque que ele tinha, ele vai se aproveitar dessa brecha política que o diretório deu e vai dar um golpe de Estado, né, o famoso 18 Brumário do Napoleão Bonaparte. O Brumário
é referência ao calendário revolucionário, né? Quando eles assumem o controle sobre a França, eles trocam momentaneamente o calendário gregoriano, né, onde você tem os meses que a gente conhece, por um calendário revolucionário, o nome dos meses muda. Eu acho que a ideia era justamente porque os meses nos nossos calendários têm meio que ligação com uma certa tirania, né, com os imperadores romanos. Sim. Então eu acho que a ideia foi populacionar tudo, assim, foi popularizar tudo, inclusive o calendário. Exato. E aí Brumário era um desses meses, tá, do calendário revolucionário. Então 18 do mês Brumário foi o dia do golpe que o Napoleão fez, que ficou conhecido como o golpe do 18 Brumário. E aí ele assume o poder, colocando fim à Revolução Francesa. A Revolução Francesa então acaba com o golpe do 18 Brumário e aí começa o período do consulado. O consulado a gente pode entender como o início da era napoleônica. A era napoleônica, que segundo a mitologia do jogo só existiu porque ele está munido dos artefatos do Éden e ele tem poder sobrenatural. Que não é verdade, tá? Antes que vocês pensem em alguma coisa. É que ele era foda mesmo. Napoleão é uma das figuras históricas aí, a meu ver, né, política e militarmente mais importantes. Ele vai virar a Europa de cabeça para baixo, né, em busca de poder e glória, e ao fazer isso ele vai abrir a brecha para que as colônias aqui na América consigam a sua independência. Ele que vai trazer a monarquia portuguesa ao Brasil, que vai acelerar o nosso processo de independência, ou seja, ele foi uma figura histórica importante para o Ocidente e por Oriente também. Vale um vídeo de Facebook sobre o Napoleão então, né? Vale, vamos gravar um específico falando só sobre o Napoleão. É isso aí, galera, esse foi mais um Nerdice Histórica. Eu acho que o nosso mais longo Nerdice Histórica até agora, porque é um assunto, como eu já disse, e o João também, é um assunto que a gente gosta muito, é um assunto muito importante para a história da humanidade. Não podia passar em branco, né? Não podia passar em branco e não podia ter um vídeo com um pouquinho mais de conteúdo para vocês, né? A gente segue então com a nossa série do Assassin's Creed. O próximo jogo é o Assassin's Creed Syndicate, que se passa na Inglaterra vitoriana durante o período da Revolução Industrial, um período também muito importante para a nossa vida hoje, né? Sim. Nosso estilo de vida foi construído a partir daí, né? Esse estilo de vida consumista, baseado, né, no consumo em massa, na produção em massa, a origem tá aí. Eu diria que a nossa vida hoje é uma fusão da Revolução Francesa com a Revolução Industrial e a gente seguiu o nosso bola pra frente. Então é isso, já curte esse vídeo, já se inscreve se você não for inscrito, é muito importante a sua inscrição e a sua curtida. Comenta aí, galera, comenta aí nos comentários para gerar um engajamento legal de vocês. Se vocês quiserem ver os nerdices históricas antigos, se você apareceu pela primeira vez aqui com esse vídeo, a gente vai deixar nos cards, eu não sei onde o meu cara vai deixar aqui no card, meu amigo, em algum lugar. Nós temos também a página do professor João Zampier, o Politizando com o professor João Zampier, que eu vou deixar um link aí na descrição para vocês desse conteúdo escrito que a gente falou nesse vídeo, se vocês quiserem dar uma estudada também, porque às vezes tem uma galera que vai assistir aí que não só sabia do Assassin's Creed, né, ela que às vezes quer dar uma estudadinha pro vestibular e tal. Tem mais conteúdo, assim, enfim, ali vocês vão encontrar o relato, né, da Revolução Francesa mais puxado aí pra parte histórica. Mais puxado pra parte histórica. É isso aí então, a gente se vê agora no próximo Nerdice Histórica com o professor João aqui com a gente de novo. É isso aí, galera, valeu, obrigado pela atenção de vocês, para quem chegou até aqui no vídeo, muito obrigado. Um abraço então, galera, um forte abraço, amplexos e valeu!